Como sempre, toda vez que o presidente Lula fala de improviso, é um desespero danado para os aliados. E não foi diferente nem um pouco nesta segunda-feira, na reunião ministerial que ele realizou no Palácio do Planalto. Começou fazendo críticas ao governo anterior que tanto incomoda. Disse que todos os ministérios foram pegos, destruídos, acabados, e que o primeiro ano de governo dele foi usado para consertar o que estava estragado. Veja o que ele disse. Quase todos os ministérios defasados do ponto de vista de profissionais, alguns ministérios praticamente destruídos, que não funcionavam, alguns ministérios com menos da metade dos funcionários que precisavam, e a maioria deles sem políticas públicas que tivesse interesse de inclusão social, como nós tínhamos deixado quando passamos pelo governo. É mesmo? Ministérios destruídos? Faltando gente para trabalhar? Mas estava todo mundo bem, com um número ideal de servidores, sem estouro do teto de gastos, que um pouco mais adiante nós vamos falar sobre isso. O Ministério da Economia estava dando certo, certíssimo, elevando o Brasil a um patamar cada vez mais alto no reconhecimento das instituições financeiras internacionais como o FMI, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e todos os outros. Não havia escombros, como o presidente mencionou em outra fala. Estava tudo certo. E tudo que o presidente Lula mencionou de positivo nessa reunião ministerial realmente aconteceu, mas não no governo dele, no governo anterior. O ex-presidente passou quase o mandato inteiro consertando os estragos que foram feitos pelo PT, que nem o presidente Michel Temer conseguiu consertar de tanto estrago que tinha. O ex-presidente Bolsonaro arrumou a casa, juntamente com o super-ministro Paulo Guedes. O país cresceu e ficou pronto para mais 4 anos. Mas aí a turma não entendeu e pediu o algoz de volta, aquele que cortou a cabeça dos desinformados e isentões. Agora, com o fracasso no cumprimento das metas e vendo o crescimento de seu maior oponente nas ruas, o jeito é tentar montar narrativas para denegrir a imagem do outro que fez as coisas corretas. Não está dando certo, muito pelo contrário. Mas eles continuam insistindo na fórmula errada, ao invés de mostrar competência administrativa para tocar o país. Tentaram de tudo, até pregar essa história sem pé e sem cabeça de um golpe que nunca existiu. Lula vive em um universo paralelo e fechado com o PT. Eles mais parecem aqueles que se afundam em areia movediça. Quanto mais se debatem, achando que estão tendo algum resultado, estão cada vez mais afundando no poço de areia. Pois Lula confirmou, até talvez sem querer e sem perceber, que realmente não houve golpe nenhum de Bolsonaro e que o ex-presidente não se preocupava com a economia do país. Mas como assim? Se o ministro Paulo Guedes fez um trabalho bem superior que Fernando Haddad e Simone Tebet juntos. Mas veja como foi a fala do presidente. O governo anterior, como vocês sabem, nunca se preocupou em governar esse país. Ele nunca se preocupou com a economia. Ele nunca se preocupou com política de inclusão social. Ele se preocupava em estimular o ódio entre as pessoas, estimular a mentira nesse país e continua fazendo do mesmo jeito. E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente,
mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia. Uau! Só lembrando que Bolsonaro não anda espalhando ódio, como o presidente Lula disse aí, não. Em todas as aparições de Bolsonaro, ele só pensa no futuro e fala de programas de governo em apoio aos candidatos às prefeituras. Não fala nada em ódio. Quem fala em ódio é o presidente Lula. E acho que isso acaba de vez com essa história de golpe, não? Então vamos ver de novo quando Lula admite que não houve golpe. Roda aí. Não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Viu aí? Não teve golpe e nem tentativa. E covardão? Então a presidente Dilma, que fez a mesma coisa, foi uma covardona também? Porque só não houve golpe no tempo dela porque os comandantes das Forças Armadas não quiseram. Exatamente como Lula disse agora, se referindo a Bolsonaro. É ou não é a mesma coisa? Culpar Bolsonaro por aquilo que ele não fez é a mesma coisa de condenar a Dilma. Portanto, mais uma vez, devemos lembrar aqui que a história foi exatamente igual. Se não houve golpe pelas mãos da Dilma, então não houve golpe pelas mãos de Bolsonaro também. É só contar a mesma história e trocar apenas os nomes dos protagonistas para ver se não dá na mesma.